Fala pessoal, muito boa noite. Vou esperar aqui a Sara entrar para poder chamar ela aqui ou ela me chamar, não sei muito bem como que isso funciona. Cadê a Sarinha aqui? Olá, Leozão, Kaká, Gabi, Cissa. Legal que vocês estão aqui. Cara, esse negócio aqui é meio embaçado, hein? Não sei como que faz isso. Bom, aproveitar só para vocês estão me escutando bem? Como é que tá o som aí? Vou tentar aqui acionar a Sara de novo. Acho que eu tô Muito de cabeça boa pra baixo, não noite. foi? Pera, eu tô de cabeça pra baixo, né? Não, você tá de cabeça pro lado. Tá, peraí. Você tá assim, ó. Calma, calma, calma. Quer que eu vire o meu celular para estar igual também? Eu quero. Será que tá certo? Ai, você é muito espertinha, né? Olha lá, pronto. Mas fica bom Estamos assim? todo mundo de lado. Agora espero que estejam todos de lado com a gente também, né, Sara? Porque Quer que eu vire? ai, meu Deus. Não, ó, mas qualquer coisa você lê os comentários aí de ladinho. Não, deixa eu virar. É porque o apoio do meu telefone tem que ficar deitado. E agora eu não. Eu achei que a câmera virava automático. Peraí, só um pouquinho. Não, se você apoiasse na plantinha assim como eu, ó, Pera, pera, você não teria esse problema. pera. Vamos ver, vamos ver. Tá, Chique? calma. Preciso de um apoio. Deu? Acho que deu. 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 Deixa eu só chegar mais pra cá. Sara, Porque... Pronto. sensacional. Agora sim, hein? Bom, Agora sim. pessoal, então, muito boa noite para vocês. A gente está aqui com a Sara Marinho hoje, nossa primeira live. Estou muito feliz dela poder ser essa pessoa que está aqui, pela nossa amizade, pelo carinho que eu tenho por ela, pelo Henrique também, pelo carinho, pela profissional que ela é, né? Pelas coisas que ela pode ensinar e passar para a gente. Só para começar, vamos ser um pouco breve aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre mim, depois a Sara vai falar um pouco sobre ela também, para vocês conhecerem mais sobre a Sara pessoa. Então, Sara, por favor, comece falando um pouquinho sobre você, que depois eu já dou uma emendada. Tá, a Sara Pessoa ficou um trocadilho bom, né? Mas você sabe que eu não tinha nem pensado nisso. No dia linkado, o Henrique Não adora fazer essa tinha. piada, mas vamos lá. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer ao Bruninho pelo convite. Bem o que ele falou. Fico feliz de estar aqui na nossa primeira live, pela nossa amizade também. Ele também pelo profissional que ele é. Então, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo, que eu consiga agregar em alguma coisa. A gente está sempre para aprender e se puder ensinar alguma coisa, já está valendo, né? Meu nome é Sara Marinho, para quem não me conhece.
Eu sou formada em administração com ênfase em comércio internacional. Sou competidora de 3 tambores e vivo aí nessa mistura da gestão administrativa, os cavalos, a rotina de competição, de treino, o trabalho, enfim. Então, vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho o que o Bruninho está pensando. Legal. Então, para quem não me conhece ainda, você que segue a Sara, meu nome é Bruno Lima, eu sou treinador de cavalo de salto, professor de equitação. Já fazem 10 anos que eu trabalho com isso. Além disso, eu fiz faculdade de gestão e equinocultura. Tanto eu pude ter uma experiência nos Estados Unidos, a Sara também teve uma experiência fora. Então, isso são coisas que a gente conseguiu trazer para o nosso planejamento de rotina, tanto pessoal quanto profissional aqui do Brasil. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco do conhecimento. E acho que a gente tem muito para agregar e muito para aprender, tanto com o comentário, com as perguntas ou com o bate-papo em si, né? Então, para começar tudo isso, o que é planejamento de rotina pessoal, Sara? Para você, o que é isso? Planejamento de rotina pessoal, para mim, é o fundamental. Antes de você pensar em qualquer coisa. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, se não tiver anotado na minha agenda, eu não consigo, porque a minha cabeça vai de 0 a 1000 muito rápido. Eu penso 1 milhão de coisas, então, assim, se eu não me organizar com tudo, a minha vida pessoal, a minha casa, a parte dos cavalos, o trabalho, se eu não me organizar, eu não consigo, Sara, eu não consigo colocar em prática, às vezes, metade das coisas que eu tenho em mente. Então, para mim, planejamento de rotina pessoal é isso, é você conseguir organizar o que você precisa fazer, o que você quer fazer, porque são coisas diferentes, né? Tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que você quer fazer. Então, é você conseguir organizar isso e planejar literalmente o teu dia, a tua semana, o teu mês, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Eu acho, Bruninho, que isso é uma coisa que para algumas pessoas podem estar escutando a gente agora e achar assim, ridículo. Porque tem coisas que para algumas pessoas é muito natural, né? Às vezes você escuta uma palestra de alguma coisa e fala assim, mas isso é óbvio. Então tem coisa que às vezes para alguns é óbvio e para outros não. Então eu acho que essa questão principalmente de planejamento para algumas pessoas é óbvio e para outras não. Exatamente. Tem muita gente, às vezes, que até pensa em fazer o planejamento, quer fazer o planejamento, mas não consegue colocar em prática, né? Exato. Esse ato de você pensar, escrever, colocar em prática, muda. E aí começa um pouco daquela coisa no qual, eu consigo planejar e planejo pelo meu celular. Consigo planejar, eu prefiro escrever, prefiro deixar anotado num calendário na parede. Exato. O que você faz? O que você gosta de fazer que dá certo para você? Tipo, você deixa ali tudo no seu celular mesmo, que é alguma coisa que você acorda e fala assim, pumba, tá ali, ó. Clicou aqui às 6 da manhã, eu vou na academia, 7 horas vou não sei o quê. Como é que você faz isso para dar certo? Eu tô rindo porque eu me sinto muito, assim, antiga, porque eu já baixei um monte de aplicativo. Aqui no meu computador tem um monte de coisa, mas eu uso agenda. Eu preciso da minha agenda, cara. Se eu não tiver minha agenda... E aí, assim, eu tenho... Se você olhar para minha mesa, isso aqui é o meu escritório. Aqui tem um monte de marca-texto colorido. Tem os post-it que fica tudo na parede, né? Sim, então assim, uma cor eu delego coisas da casa, outra cor é coisa pessoal, outra coisa dos cavalos. E então assim, eu vou separando, e eu gosto assim, é como eu consigo me encontrar assim. Claro, eu tenho coisas anotadas na nota do celular, tenho coisas aqui no computador, mas assim, eu brinco que se eu perder minha agenda, eu me perdi inteira, porque eu literalmente
coloco o que eu fiz, o que eu tenho que fazer. Tem coisa aqui, sei lá, de mês do segundo semestre ainda que eu já anotei na minha agenda. Então, entendi. Então, no caso, você já está fazendo um planejamento anual, então, né? Tipo, você que pega uma agenda, por exemplo, você começa a fazer o seu planejamento de rotina pessoal anualmente. o Porque que eu a sei sua que já vai rotina, ter, a eu já sua vou rotina, colocando. você, na verdade, tem uma rotina, mas ela acaba mudando, né? Tem semana que você está em prova, tem semana que você está em Sim, Bauru, tem semana que sim. você não sei aonde, tem mês que você, sei lá, vai para a praia, tem mês que você vai viajar. Então, assim, a sua rotina diária, ela muda. Sim. Acredito que de todo mundo também. Então, assim, para você, fica mais fácil fazer esse planejamento anual, depois mensal, depois semanal, depois diário. Como é que funciona isso para você? Olha, assim, da forma que acontece. Claro, tem alguns eventos, né? Por exemplo, competição, a gente vai montando o calendário das provas, que são coisas que a gente não vai mudar, né? A gente tem que saber que tal dia tem aquela competição para eu poder organizar a minha vida em torno daquilo. Sei lá, alguma viagem importante, médico, coisas assim, a gente já vai colocando lá no calendário, enfim. Mas no meu dia a dia, eu planejo o meu dia. Por exemplo, agora de noite, eu pego a minha agenda e eu escrevo tudo que eu tenho para fazer amanhã. Às vezes, no decorrer do dia, conforme eu vou fazendo as coisas, eu já sei, isso aqui amanhã eu vou ter que fazer, porque às vezes tem coisas que dependem de outras, né? Então, conforme for, eu já vou escrevendo. Tem dia que não chegou nem no final do dia, meu dia de amanhã já está todo escrito. Então, Mas essas coisas que dependem das outras, você acaba colocando elas primeiro, dando prioridade? depende do nível de importância dela, que era uma coisa que vou falar mais na frente um pouquinho. Tem coisas que são fixas, né? Horário fixo. Tipo, por exemplo, eu Então, faço aí academia. é por aí que a gente começa, então, né? Tipo É, assim, é. você faz o seu planejamento de acordo com o seu horário fixo que você tem, né? Depois você vai adaptando o resto. Na verdade, eu começo meu planejamento por grau de importância. Assim, o que são as coisas que eu não posso terminar o dia sem fazer? São essas coisas. Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Quanto tempo do meu dia isso vai demandar para ser resolvida essas coisas? E aí eu vou organizando o meu dia. Tem coisas, por exemplo, a minha academia é uma coisa que eu considero importante, porque a gente que é atleta, se eu fico sem a academia, pode parecer uma coisa, é só o corpo e tal, mas não é. Tipo, é um preparo físico para montar. Então, se eu fico sem academia, eu sinto diferença na hora que eu vou montar cavalo. Mas, de qualquer forma, eu não consigo parar o meu, por exemplo, eu tô aqui no computador, aí eu vou parar para ir lá na academia e voltar. Então, eu coloco a minha academia, por exemplo, 7 horas da manhã. É a primeira coisa do meu dia. Porque aí depois eu já acabei e eu não preciso parar para fazer isso e depois voltar, porque isso na minha concepção, assim, Sara, para mim não funciona, porque eu perco muito tempo. E aí eu já me Aham. conheço também, eu sei que de noite eu não sou ninguém. Eu tenho sono muito cedo. Então, para mim, as coisas que demandam mais energia física precisa ser de dia. É igual montar. Eu monto de manhã cedo ou à tarde, mas à tarde cedo, não à noite. E você funciona melhor assim, então, né? O seu dia funciona melhor se você for na academia de manhã. Sim. É até outro É. ânimo. É outra coisa. Pior que eu acho que o meu dia funciona melhor também se eu vou na academia. Eu não treino muito musculação, essas coisas, mas como você falou, a gente que é atleta, a gente acaba pendendo um pouquinho mais para a parte de equilíbrio, para qualquer coisa que consiga Sim, melhorar a preparo. nossa performance dentro do que a gente faz, né? Independente do que seja, se eu saltando, você nos três tambores, tanto faz. Sim, Eu sim. acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas poderiam valorizar mais, que seria
a academia para melhorar o seu rendimento nas pistas. Não necessariamente, eu vou na academia porque eu quero ter um corpo XYZ. E Né? se for Eu também, acho tá que... tudo bem, né? Mas eu acho que as pessoas, às vezes, criam um certo preconceito, como se fosse só uma questão de estética. E eu acho que é muito mais... A estética é consequência, né? Eu acho que é, primeiramente, saúde. E a gente que monta cavalo, eu acho que é crucial. Todo mundo que monta, eu acho que deveria fazer pelo menos alguma coisa para ter um preparo físico. Porque é até importante, né? É perigoso você não ter a musculatura fortalecida e tudo mais. Você pode levar... Fazendo, a gente às vezes já leva uns trancos e já fica meio travado, já machuca, já imagina sem fazer. Exatamente. Saren, aí como tudo isso pode ajudar na vida de uma pessoa? Então, assim, o porquê que o planejamento de rotina pessoal pode ajudar qualquer pessoa a melhorar? O que ajuda isso? Olha, deixando bem claro que o que eu tô falando aqui é a minha opinião, é o que funciona para mim, tá? E que linkando com o que eu trabalho, com a parte de gestão, administração, eu tento fazer tudo isso funcionar, porque eu acho que, na verdade, a nossa vida nada mais é do que uma gestão, né? A gente faz a gestão da nossa própria vida. Então, Uhum. mas eu acho que a gente pode listar várias, Bruninho. Eu acho que a partir do momento que a gente organiza, começa a planejar o nosso dia, a nossa semana, a gente diminui custo ou a gente evita custo excessivo, porque às vezes você não tem o planejamento. Um exemplo, você vai e volta, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Você está gastando tempo, você está gastando energia, você está gastando muitas vezes dinheiro de combustível, de coisas. A gente que sabe que vai montar, tem coisas da cidade, são cenários muito diferentes. A gente não trabalha tipo na cidade e tá ali o dia inteiro e tudo tá ali dentro da cidade. Muitas vezes a gente tem que se locomover. Mas eu acho que mesmo para quem não tem essa realidade igual a gente, você consegue economizar tanto o seu tempo, tanto o seu desgaste físico, emocional, psicológico e também financeiro, eu acredito, sabe? Você, a partir do momento que você começa a planejar, você começa a descobrir dificuldades que você mesmo tem de planejar, de organizar as suas coisas. E aí você começa a pensar, peraí, como é que então eu posso fazer determinada coisa? Ou por que que eu não faço dessa forma? Você começa, querendo ou não, a ter um autoconhecimento, né? Porque você começa a ver o que você precisa fazer e às vezes você não consegue. Você começa a... Você, até mesmo nessa parte de autoconhecimento, você consegue diferenciar o que eu falei agora mais cedo, que eu acho que é saber o que é mais importante, o que você precisa fazer e o que você quer fazer. E você conseguir, bom, isso aqui eu preciso fazer, eu preciso de tantas horas para resolver isso aqui. Isso daqui eu preciso, não preciso, mas eu quero, vai me fazer bem. Então eu também preciso tirar uma horinha pelo menos, que seja academia, que seja meditar, que seja fazer yoga, que seja ler, qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa ter um momento, é claro que a gente não consegue fazer, né, que seja a maior parte do dia, porque todo mundo tem que trabalhar, tem as obrigações, mas eu acho que é importante, dentro desse planejamento de rotina, a gente ter o momento da gente, assim, de fazer alguma coisa que faça bem pra gente também, sabe? Porque tudo depende daqui também, né? Se a gente fica com isso aqui muito acelerado, muito louco e só fazendo o que é obrigação, eu acho que chega uma hora que para de funcionar. Assim, eu acho, né? É a minha opinião. Eu funciono desse jeito. A minha opinião ela é basicamente a mesma que a sua. E é interessante você falar isso, até porque tem certas pessoas gostam de tirar esse tempo pela manhã, certas pessoas gostam de tirar esse tempo à noite. Por exemplo, Sim. pode fazer muito bem para você
de manhãzinha, 6 horas da manhã, fazer um yoga, fazer uma meditação, ir na academia, conseguir se conectar com você mesmo para conseguir dar o seu melhor nas outras coisas. Ou também, se você não é uma pessoa muito da manhã, você consegue fazer isso antes de dormir. Sim. Tem muita gente que funciona antes de dormir, vai para academia, faz o que quiser, né? Pega esse lazer para tirar de noite. Com Mas certeza. isso é importante. Eu acho que também, dentro de um planejamento, precisa ter algum tempo para você. Se não tiver o tempo para você, você acaba vivendo para os outros. Não, com certeza. E eu acho que também, além de viver para os outros, quando a gente tira um tempo para a gente, a nossa cabeça consegue pensar melhor e a gente consegue, às vezes, crescer mesmo, sabe? Ser mais produtivo. A gente está mais, como que eu vou dizer, mais feliz mesmo, mais disposto, mais, né? E eu vejo muita gente que às vezes só trabalha e eu não sei se a produtividade não seria melhor se às vezes tirasse um tempinho. Não tô dizendo de tirar o dia, né, gente? Ninguém tem o dia, mas uma horinha de manhã, uma horinha à tarde, uma horinha à noite, a hora que der, cada um tem uma rotina diferente, às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Mas eu acho, Bruninho, que assim, voltando, né, na sua pergunta, por que é importante? Eu acho que tudo é um conjunto, assim, são várias coisas concomitantes, né? Tudo isso faz, eu acho, a importância de você conseguir se planejar. Certo. E vamos colocar o cavalo no meio, né? Porque já que a gente gosta de falar de cavalo, tem muita gente aqui que é profissional do cavalo, tem gente aqui que faz o cavalo por hobby, independente da modalidade, da raça, de tudo. Pensando nos cavalos, como que um profissional consegue melhorar a vida dele fazendo um planejamento de rotina pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional? Assim, o que muda? Você quer que eu responda no geral ou como amadora? Quero que você responda no geral. E depois a gente vai falar sobre a amadora. Eu acho que, assim, eu sou muito fã de planejamento, cara. Eu acho que se encaixa para tudo. Tudo isso que a gente conversou agora, tudo isso que a gente falou, se encaixa perfeitamente dentro de um centro de treinamento. Se o treinador, se a pessoa, né, o gestor, vai fazer o planejamento diário, o planejamento semanal, até de quais cavalos serão montados no período da manhã, quais cavalos serão montados no período da tarde. Tem cavalos que não monta todos os dias, tem cavalos que precisam ir na guia, tem cavalos que têm cuidados diferentes. Então, eu acho que isso é importantíssimo não só para o treinador, para o gestor, como também para toda a equipe do Aras. Todo mundo trabalhar alinhado, todo mundo falar a mesma língua. Olha, vamos dizer, a gente trabalha junto. Eu vou falar, olha, Bruninha, ou você vai falar, Sara, olha, hoje a gente vai montar tal cavalo aqui de manhã. De manhã é essa lista, à tarde é outra lista, ou a gente vai terminar mais cedo porque a gente vai limpar as tralhas, a gente vai organizar o material de prova, a gente vai lavar as capas, hoje a gente vai... eu acho que tem tantas coisas que é feito dentro de um centro de treinamento que eu acho que, independente também, às vezes, um planejamento antes de competição. Amanhã os cavalos vão viajar, ou semana que vem vão viajar. Como é que vai ser o nosso planejamento de treinamento? Qual vai ser a nossa estratégia? Porque eu acho que o planejamento nada mais é do que uma estratégia, né? Você cria a sua estratégia planejando o teu dia, a tua semana, o teu treinamento. Eu vou competir amanhã, então hoje eu vou só dar um galopinho, vou fazer um exercício. Então, e aí cada um vai fazendo do que funciona melhor para o outro. Eu acho que tudo isso, tudo isso é planejamento. Então, sei lá, eu acho que o mínimo de planejamento é necessário. E mesmo quem não tem o costume de... Você mesmo me falou, eu não faço planejamento.
Você faz sim, você só não sabe, porque Eu só não sei, é isso que eu tava pensando agora, porque às vezes você fica no seu subconsciente o planejamento. Porque como. exato. E agora eu ia comentar algo assim, por exemplo, a gente que é profissional do cavalo, na verdade, o meu planejamento gira em torno do cavalo. Então, Uhum, assim, como a gente estava conversando há um tempo atrás, minha prioridade é isso, minha prioridade é aquilo. Não, a minha prioridade são os cavalos. uhum. Só que, assim, para mim é tão automático, puta, segunda de manhã eu vou lá no CL, segunda tarde eu vou no Manege, na quarta é assim, na terça é assado. Tipo, gira tão automático que parece que não tá planejando nada, Talvez você esteja entendeu? faltando planejar um pouco a tua parte pessoal para se encaixar com as suas coisas dos cavalos. Mas a parte sua dos cavalos, se você for ver, tá muito alinhada. Você tem tudo ali, ó. Segunda-feira eu faço isso, terça eu faço aquilo, eu tenho aluno, eu vou dar aula. Isso é planejamento, né? Então, Isso é deixa eu te planejamento. contar um segredo, Bruninho. Você planeja sim, viu? Eu planejo escondido. Você planeja, você só não sabia disso. Exatamente. Mas isso é interessante, porque muda, né? Tipo, ó, falamos dos planejamentos dos profissionais, mas e para quem não é? Como é que vai planejar o que é importante? Vai pegar o trabalho primeiro, igual a gente faz? Eu pego o cavalo e começo a planejar meu dia de acordo com aquilo que eu tenho que fazer para cavalo. O que Uhum. você, Sara, faz, já que você é amadora? Você pega o seu trabalho e fala assim, não, eu preciso fazer isso, isso, isso do trabalho, e aí depois você vai pensar assim, esse horário aqui sobrou para montar. E aí eu já vou emendar numa outra pergunta também, que tem o que você falou, eu perco tempo nisso, perco tempo com aquilo, com o seu planejamento de rotina pessoal ali no caso, você consegue ganhar talvez 1 hora a mais, você que é amador, para ficar com o seu cavalo, né? Para poder montar com mais calma, ou isso ou aquilo, do que você ficar naquela loucura do dia a dia e não ter tempo para nada. Vai montar, vai dar 5, 6 horas da tarde, vai estar lá indo montar e tá todo mundo cansado e não vai ser, você não vai conseguir atingir o máximo do potencial que você poderia atingir. Sim. Então, como que você faz sendo amadora? Olha, eu coloco o cavalo como um compromisso. Assim, o cavalo tá na minha agenda como a academia está, como ir ao banco está, como trabalhar, porque é o meu, assim, é a forma que eu, Sara, enxerga isso, tá? Vão ter outros amadores que vão. Tem gente que é amador e que olha muito como hobby só, eu só posso montar de sábado, beleza, é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu, Sara, quero para minha vida. Assim, eu sou amadora, mas eu quero sempre estar competindo de igual para igual, tá competindo, sendo competitiva, né? Eu quero ser competitiva. Então eu acho que para isso, Isso é legal de também entender, né? O que você quer, aonde você quer chegar, para sim, assim você poder planejar aquilo que você quer. Não é igual você falou, exato, você quer ser competitivo? O seu planejamento tem que ser um. Se você exato, quer montar só por hobby, o seu planejamento pode ser completamente outro. exatamente. Então assim, isso já vai aí mais uma vez é o que eu te digo. Isso vai muito do que a pessoa quer. Então e do que a pessoa busca. Eu busco isso. Então, assim, o cavalo está presente quase todos os dias. Eu digo quase todos os dias porque tem dias que eu tenho pré-estabelecido com o meu treinador, que é ele que vai montar o cavalo sozinho, porque ele precisa, por uma questão técnica, montar o cavalo só ele. Então, esse dia que eu sei que eu não vou montar, eu vou botar esse horário que seria montando para alguma outra coisa. Normalmente eu fico trabalhando. Então, Uhum. e aí é o que eu te digo, eu planejo dia por dia, porque, por exemplo, vai ter semana de prova. Semana de prova eu vou montar todos os dias. Eu não vou ficar um dia sem montar. Então, isso vai mudando. Mas assim, eu, Sara, amadora, que quero estar sempre competindo de igual para igual,
e competindo bem, assim, eu busco isso, eu sou apaixonada por isso, assim, é a minha vida. Eu não sou profissional, não sou treinadora, mas eu quero estar sempre competindo de igual para igual. Então, eu coloco isso como uma coisa muito importante na minha rotina. Os meus cavalos, e montar, e ir lá, e assim, aí dentro da parte dos cavalos, claro, tem dia que eu não consigo fazer tudo, mas eu gosto de pegar meu cavalo, eu gosto de selar meu cavalo, porque eu acho que tudo isso faz parte também da conexão, de formar o conjunto. E então, querendo ou não, isso toma mais tempo. É diferente de você, Então, claro, tem exato. dia que eu chego que eu falo, gente, estou muito atrasada, pede para selar, e daí eu chego lá na pista, só monto e depois eu saio correndo. Tem dias que acontece, né? Por mais que a gente planeje, tem dias que tá corrido mesmo e que não dá para fazer tudo que a E gente tem dia quer que e dá tá tudo tudo errado. certo. Tem dia que dá tudo errado o planejamento também, né, Sara? Sim, tem dia que o nosso planejamento não dá certo. Tem dia que eu termino o dia e tem um monte de coisa ainda que era para fazer e não consegui fazer. E tá tudo bem, entendeu? A gente não pode também entrar na neura, e é por isso que eu digo que a gente tem que colocar por prioridades. Eu tento resolver as coisas mais importantes do dia. Então, o que não deu, não deu, paciência. Mas vida que segue. Mas é assim, resumidamente, assim, é dessa forma mais ou menos que eu tento me organizar. Assim, também que não depende só de mim na parte dos cavalos, né? Depende Sim. de treinador, depende de equipe, depende enfim, de muitas coisas. Então, é o que eu digo, tudo tem que estar muito alinhado. A gente tem que estar. Porque às vezes não adianta a gente planejar na nossa cabeça e a nossa rede em volta, as pessoas que trabalham com você, que fazem as coisas com você, não tá sabendo da sua organização também, porque senão não vai adiantar. Você tem que se organizar e estar alinhado também com as pessoas que estão à sua volta, né? Seja seu treinador, seja seu funcionário, seja sua secretária, enfim. Exato. E, Sarinha, a gente começou a falar umas coisas aqui que me pegou uma pergunta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não faz planejamento. Não faço planejamento de jeito nenhum. Minha vida é um desastre. Como fazer um planejamento de rotina pessoal? Veja bem, quais são os passos para a gente poder fazer um planejamento pessoal? Número 1, o que a gente tem que fazer? Primeiro lugar de tudo, o que a gente vai fazer? Primeiro lugar de tudo, eu acho que é você saber o que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum no dia. O que é o mais importante. E aí você vai pegar um papel, um celular, um computador, qualquer coisa, e vai listar as coisas que você tem que fazer. E as coisas de importante que eu digo não é só trabalho, não. Assim, ó, vamos dizer, eu preciso ir no banco, eu preciso ir no cartório, eu preciso fazer compra no mercado, eu preciso ir no médico, eu tenho academia, eu vou montar cavalo. Tudo que tá na sua cabeça, que você sabe que você tem que fazer, e aí fica assim na sua cabeça. Tem gente que pensa e fica assim, você vê uma coisa assim, né? Um ninho de mafagafos. Você coloca, vai listando, lista tudo. Às vezes vai ficar uma lista desse tamanho. E aí depois que você pegar essa lista, e assim, ó, um parêntese. Eu acho muito importante dentro dessa lista deixar o teu momento, que eu digo, não é nem assim, não é nem academia ou yoga ou qualquer coisa que alguma pessoa faça. É você tomar o seu café da manhã, ter o seu horário de almoço, ter o seu horário depois à noite, porque tem gente também que pega para fazer as coisas e sai atropelando, não almoça, não toma café da manhã. Eu acho que tudo isso a gente tem que ter no nosso dia. Se você vai almoçar 11 horas, meio-dia, 1 hora, não importa, mas eu acho que isso tem que estar. Feita essa lista, você vai estipular a importância de cada coisa. Quanto tempo eu preciso para fazer isso? Quanto tempo eu preciso para fazer aquilo? E eu acho que a gente não vai acertar de primeira, o primeiro planejamento não vai ser lindo, não vai dar tudo certo, mas você já vai começar a sentir o que você
vai ajustando um pouquinho mais para isso, um pouquinho menos para aquilo, e assim vai. Então, no caso, Sarinha, esse já é um segundo tópico que a gente pode colocar, né? Então, assim, vamos começar do começo para quem está chegando agora. Primeira coisa que você tem que fazer para fazer um planejamento de rotina pessoal, saber o que não pode deixar de fazer, ou seja, quais que são as suas prioridades, né? O que é Então, importante, e muito não, importante. e não esquecer do momento de paz, né? Do momento de descanso, etc. Feito isso, 2. Qual que é a ordem de importância de cada coisa que você listou, sendo as coisas importantes? Tá certo isso ou não? Ficou meio confuso, eu acho. Ficou confuso? Então vamos deixar mais claro. Não tem problema. Ó, se você colocou 5 coisas importantes, isso tem a ver qual é a ordem de importância para você fazer primeiro ou existe alguma coisa que a gente possa colocar, fazer isso de manhã, fazer isso à tarde, separa por período? Como é que a gente pode ajudar a criar, a fazer um planejamento? Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu, quando tô com um monte de coisa na cabeça que eu sei que eu tenho que fazer, eu pego um papel e vou listando. E às vezes, parece brincadeira, mas não é. Às vezes, quando você vê, tem uma lista enorme. E aí, dentro daquela lista, eu vou falar, bom, peraí, vamos ver o que agora é o mais importante. E aí não tem como eu dizer para cada um o que vai ser mais importante, porque cada um vai saber o que é mais importante dentro da sua rotina, dentro da sua realidade. Mas eu acho que o primeiro passo é você fazer esse tópico e você conseguir distinguir o que é o primeiro, depois o segundo. Aí eu acho que é uma coisa muito pessoal. Uhum. Mas Aí eu vou vai primeiro depender pela do dia também importância. da pessoa, né? É. Eu vou assim, claro, você vai ter mais de um que é muito importante. E aí, no meu dia, eu dou prioridade para esses que são importantes. E depois eu vou tentando encaixar os outros que não são tão importantes, mas que eu gostaria de fazer, que eu preciso fazer. E aí a gente vai. Vai ajustando. Exato. Número 3, o que a gente pode colocar aí? As coisas que você quer fazer, mas não são tão importantes? Às vezes, o que você quer fazer, a gente tem essa mania de boicotar, de se auto-boicotar, né? Às vezes não é porque não é do trabalho que não é tão importante, que eu acho que é o que eu falei mais cedo. Às vezes você tirar um momento para ir na academia, fazer psicóloga, meditação, sei lá, cada um faz uma coisa, sabe? Por exemplo, tem pessoas que fazem terapia e eu acho que aquilo é crucial para a rotina da pessoa. É uma coisa do trabalho? Não. É uma coisa que o seu chefe vai te cobrar? Não. Mas eu acho que é uma coisa importante que vai te fazer bem, então você precisa colocar aquilo também como importante. São importâncias diferentes, tá me entendendo? Tem coisas que é trabalho, que vai ser importante financeiramente, tem coisas que vai ser importante psicologicamente, emocionalmente, e a gente tem que conseguir separar tudo isso e organizar de uma forma que vá ficar bom. É claro, a gente sempre acaba. 80% do nosso dia vai ser trabalho. E eu acho que isso é um fato. A não ser que a pessoa tenha uma rotina que não precise, assim, que esteja uma coisa que já caminhe sozinha, basicamente. Mas Sim, eu acho sim. que a grande maioria das pessoas 80% desse tempo aí, dessa importância, vai ser questão de trabalho. E aí, cada um depois vê esses 20%, cada um vai empregar de uma forma que acha que fique bom e que faça bem. E tem gente que não, tem gente que bota 100% também do tempo para o trabalho. Eu estou falando como que eu faço o meu, né? Uhum. Então, basicamente, já que a gente sabe que 80% do nosso dia vai ser o trabalho, a gente precisa conciliar tudo aquilo com o trabalho.
Sim. Então, seria basicamente o nosso terceiro e último tópico. Se a gente fosse dividir um planejamento de rotina pessoal em três, seriam essas três coisas. Então, saber a importância, né? Saber o que não pode deixar de fazer, as coisas importantes. Distinguir o que é mais importante dentro disso, distinguir o que é mais importante e menos importante. E número 3, conciliar tudo isso com o trabalho que você tem que fazer no dia. Eu acredito que sim. Assim, eu estou tentando falar de uma forma que todo mundo compreenda, Uma né? forma Assim, geral, assim, não tô levando para uma coisa muito empresarial, muito assim, tô levando no geral porque a gente está falando de planejamento pessoal mesmo, né? Então eu acho que Uhum. trazendo de uma forma que todo mundo consiga colocar em prática e entender mais fácil, mais simplesmente, assim. Sim. Bom, eu acredito que o conteúdo em si foi passado. A gente recebeu umas perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. Como a gente está acabando um pouquinho o tempo, vamos tentar ser um pouco mais breve para conseguir responder todas elas, beleza? Beleza. Então, tem autoconhecimento ajuda nesse planejamento de rotina pessoal ou não? Eu acho que muito. Acho que ajuda muito. E quanto mais a gente se conhece, a gente consegue elaborar melhor esse planejamento nosso, eu acredito. Uhum. E conforme também mais a gente planeja, acho que a gente vai se conhecendo também. Então eu acho que são coisas que se encaixam. Isso é legal. Às vezes uma pessoa não se conhece, né, mas acaba se conhecendo ao longo dos dias. Putz, É, isso daí é bacana. Isso daí é bacana que eu não tinha pensado, não. eu acho que é uma coisa que é inconsciente. A gente começa a se dar conta, assim, eu planejei isso dessa forma e não deu certo. Então significa que eu preciso de mais tempo para fazer isso, menos para fazer aquilo. Querendo ou não, acho que você começa, acho não, querendo ou não, você começa a se conhecer melhor e A se saber como é que conhecer. você funciona. Exato. O que atrapalha numa rotina? O que atrapalha dentro de um planejamento? O que atrapalha dentro de um planejamento, eu acho que são as coisas inesperadas e elas sempre vão Boa. acontecer. E tá tudo bem também. Você tem que saber gerir problemas também, ou nem sempre problemas, mas o que vem sem estar programado sempre vai ter. É normal, faz parte da vida, mas se for perguntar o que atrapalha o planejamento, eu acho que é o que não está planejado, mas a gente tem que tentar. Muito boa. E o que não pode faltar dentro de um planejamento? O que não pode faltar dentro de um planejamento, eu acho que, para mim, é você saber distinguir as importâncias, eu acho. Para você, Uhum. porque não adianta você planejar e você fazer uma coisa que seria o último da sua lista. Não era tão importante, mas estava lá, porque depois que eu tivesse feito todos os importantes, se eu tivesse tempo, eu faria. E aí você vai fazer uma coisa que era ok, e uma coisa super importante que era para ter sido o primeiro tópico que você não fez. Então, eu acho que é você saber o que é importante, o que é a primeira coisa que tem que fazer. Entendi. Eu acho que agora é uma pergunta para nós, né? No caso, muda alguma coisa no planejamento, sendo duas modalidades diferentes dentro do cavalo, ou não muda nada? Eu acredito que não. Você acha que muda? Eu acredito que não também. Eu acredito que muda o planejamento por eu ser profissional da área do cavalo e você ser profissional da área administrativa. Mas Sim, eu não ser por ser amadora e você de diferentes. treinador. Exato, não seja por ser diferentes modalidades, né? No caso, por É, exemplo, eu e o Henrique, a gente iria bater um pouco mais o tipo de planejamento que eu faço e o tipo de planejamento que ele faz, né? exato.
Mas acho que não. Talvez É. talvez não, o que vai diferenciar é o planejamento dentro aí específico de treinamento, né? Assim, a forma que cada um treina, mas eu acho que o planejamento de rotina, por ser modalidade diferente, não. E como que é o seu planejamento no dia a dia antes de alguma competição? Tem alguma coisa diferente ao off-season? Como é que funciona? Tipo, existe tipo totalmente diferente ou algumas coisas são iguais assim? Não, tem coisa que muda. Primeiro que a minha parte aqui de trabalho, eu acabo acelerando e adiantando. Normalmente uma semana seria 5 dias, né? De segunda a sexta, e acaba que quando tem competição, normalmente até quarta. Então, já começa que a tua semana vira de 5 para 3 dias. E aí você tem que se virar nos 30 e decidir o que é mais importante e tem que ser resolvido nesses 3 dias. Por isso eu digo da importância. E muda também o meu planejamento no treinamento dos cavalos, né? Eu tenho uma rotina durante a semana, quando a gente tem prova, muda. Mas aí esse planejamento já é do Henrique, né? Já é do treinador, ele que vai dizer agora, essa semana vai ser desse jeito. Exato. Muda também o meu treinamento na academia, porque eu faço academia tudo voltado para o cavalo. Então acaba que quando tem véspera de prova também, a Amanda, que faz o meu treino, né? Que é a minha personal, ela passa tudo voltado pro cavalo. É até engraçado, as pessoas acham que olham para mim na academia e falam assim, o que essa menina tá fazendo, gente? Que exercício é esse? Que exercício é esse? Todo E mundo lá você querendo lá fazer tentando se musculação equilibrar na bola. e joga Bom, bolinha, e pega a bolinha e fica na prancha. Mas, enfim, mudam algumas coisas sim. uhum. E para a gente poder finalizar, tem alguém que você se inspira para fazer esses planejamentos? Alguém que te ensinou? Como que você aprendeu? Foi prática? Foi livro? Foi curso? Como é que aconteceu isso na sua vida? Cara, eu tenho um pai extremamente organizado. Extremamente, assim. Eu acho que tudo que eu aprendi Eu fiz faculdade de administração, mas desde que eu tenho 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai com as nossas coisas. Então, eu acho que esse planejamento é uma coisa que eu aprendi muito com ele. Muito, assim. Meu pai planeja tudo. Absolutamente tudo. Então, eu fui crescendo, ouvindo e aprendendo muito com ele. Um professor. Entendi. Ele é treinador também, não é? Meu pai é Ué. médico e treinador também. Então, ambas profissões é muito busy, né? Porque o médico, não vou nem começar a falar aqui. E o treinador de cavalo já também tem que ter uma rotina muito regrada, né, para tudo isso. Hoje ele nem exerce mais a medicina, mas exerce como administrador também das nossas coisas. Então, é Uhum. puro planejamento, né? Puro planejamento. Exato. Bom, então esse foi aí um papo que a gente bateu com a Sara sobre planejamento de rotina pessoal. A ideia de hoje foi realmente passar algo para que vocês consigam usar na sua vida pessoal, para você conseguir ter mais tempo para passar com o seu cavalo, para você conseguir ter mais tempo para treinar, para você parar para assistir um vídeo no YouTube de uma pessoa que você gosta e fala, puta, aprendi alguma coisa diferente. Então, tudo que a gente tem feito e vai fazer aqui dentro do Equita Mais é para conseguir melhorar a sua vida com o seu animal, para você conseguir desenvolver e para você ser um atleta cada vez melhor e que você também consiga conciliar o cavalo com a sua vida pessoal, independente de você ser treinador, de você ser um amante do cavalo ou de você fazer essa competição por hobby, né? Então, Sarinha, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Com certeza vai ter outras lives com diferentes assuntos, né? E se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente
aborda aqui, né, que conversa sobre, pode mandar tanto para ela quanto para mim, que vai ser sempre um prazer atender todas as necessidades de vocês. É isso aí. Queria agradecer ao Bruninho mais uma vez pelo convite. Me desculpem se às vezes eu não falei, não fui tão clara. Ainda não tenho muita prática nisso. Eu sou muito falante, então às vezes eu acabo falando de tudo um pouco e não falo exatamente alguma coisa. Mas O importante é sempre falar alguma coisa, Sara. Não, eu sempre termino depois assim, poxa, mas eu podia ter falado tal coisa também, né? Mas enfim, obrigada, gente. Muito obrigada, foi muito legal. E qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês e estou pronta para a próxima. Bora, prontos para a próxima. Se você perdeu alguma coisa, se você quiser estudar um pouquinho de novo, a live vai estar gravada aqui no Instagram do Tá Mais. Eu não sei se a gente consegue gravar nos dois, mas vou gravar aqui para quem quiser assistir de novo, para quem quiser, se tiver alguma dúvida, ou pode falar com ela, ou pode falar comigo, a gente vai estar sempre aqui para ajudar vocês. E até a próxima. Muito boa noite e vamos lá. Tchau, gente. Tchau, Até tchau, mais. gente. Obrigada, boa noite.